Olha só que interessante, só para mostrar para vocês a importância desse tipo de coisa. Está dando fantasma, mas acho que vocês conseguem ver. Esse paciente, essa lesão desse paciente acomete o giro pré-central dele. Esse paciente tem eucalesia contralateral? Sim. Sim. Eu acho que sim. Sulco central. Olha o que acontece, vamos olhar do lado de cá que tá bom. Acho que vocês conseguem perceber aqui, ó. Giro pós-central, giro pré-central. Esse ômega que a gente fala aqui, acho que vocês conseguem perceber na função. Aqui está a área da mão do paciente. Isso é importante para a gente em cirurgia, porque a gente tem que localizar essa voltinha aqui, que forma um ômega do alfabeto grego lá. Isso aqui é a área da mão, isso é o giro pré-central. Transfiram isso para o lado de lá. Vocês conseguem perceber que o giro pré-central está empurrado, mas a lesão, que é ecointensa, está fora do giro pré-central? Qual é a alteração clínica desse paciente? O comportamento, o que mais? Motricidade o quê? Mas o que da motricidade? Caiu na prova de vocês ontem. Apraxia. Apraxia, planejamento motor, não é isso? Área de associação, o giro pré-central dele está empurrado, mas está preservado. A parte anterior está lesada, não é isso? Esse tipo de coisa é importante, porque eu não preciso da ressonância para me falar isso. Eu já vi o meu paciente, eu já fiz a anamnese dele, eu já fiz o exame físico dele, e a ressonância vai confirmar o meu diagnóstico, tá? E me permitir o tratamento dele. Eu posso operar esse paciente que eu sei que não vai ter hemiparesia contralateral. Pode ter apraxia? Pode. Pode ter déficit de comportamento? Pode. Coisa que ele tinha, inclusive. Mas não teve, nem depois da cirurgia, hemiparesia contralateral. Tá bom? Lesões agora occipitais. O lobo occipital é mais fácil para a gente, porque ele tem uma função única. Pronto, só isso. Mais nada, tá? Onde que é o centro cortical da visão? Alvo occipital. Sulco calcarino, né? Nos lábios do sulco calcarino, as nossas vias ópticas que eu falei com vocês lá, que vocês já devem ter visto lá, elas chegam, o destino final das vias ópticas são os lábios do sulco calcarino, que aqui no meu slide está nesse ponto aqui para vocês, ó, na transição desse, o que é isso aqui? Cor de rosa, camisa do Atlético, e amarelo do lobo occipital. Nos lábios desse sulco é que é formada a visão. E no restante do lobo occipital? Porque o lobo occipital não é só isso. Qual que é a função? Ninguém? Hã? A associação, interpretar esse estímulo que chegou lá. Nós temos memória visual, não tem? A gente colora, às vezes, sublinha as coisas no livro para poder ver, para facilitar esse tipo de associação e melhorar o nosso desempenho. Tá bom? É a associação, é a mesma? Podem fazer analogia com a área associativa que a gente acabou de falar, com a publicidade, ou você já sabe da acessibilidade também, geral. Tá bom? Função do lobo occipital, visão. Ponto final. A seguir, não vou falar para vocês, só para lembrar que vocês têm, isso vai cair na prova de vocês, tá? Porque isso tem importância. Não estou falando para ameaçar, mas vocês têm que estudar esse tipo de coisa. O paciente de vocês aparece desse jeito para vocês, tá? O paciente tem uma lesão no nervo óptico diferente do que tem no quiasma, do que tem na radiação, do que tem na lobo occipital. Estudem esse tipo de coisas, tá? Lesões temporais. O lobo temporal, gente, ele é mais abrangente, porque eu acho que vocês conseguem até entender anatomicamente isso. Ele está na transição entre o lobo frontal e o próprio lobo temporal, ele está na transição com o lobo parietal, ele está em relação com isso, ele agrega funções de vários lobos. Tá? Eu vou tentar chamar a atenção aqui para as principais estruturas do lobo temporal. Não, lembre-se, não exclusivamente do lobo temporal, mas principalmente. Tá bom? O que o lobo temporal faz? A audição, giro transverso anterior, né? É o centro cortical da audição, importante para a gente, um giro específico escondidinho lá no interior do lobo temporal, né? Lembrando que a audição tem aquela inespecificidade, eu acho que eu falei para vocês no seminário de leitos cranianos, não lembro se eu falei. A audição que a gente capta com o meu ouvido direito vai mandar fibras para o meu lobo temporal à direita e para o meu lobo temporal à esquerda. Cruzam-se muito as fibras, de um lado para o outro. É inespecífico e isso é bom, porque nos protege de lesões específicas. Tá? Além de audição, o que mais? O que está chamando a atenção dessa figura para vocês? Alguém reconhece? Sistema límbico. Sistema límbico. Sistema límbico tem função de quê? Já saber do que de hoje. Emoção, raiva. Emoção e
memória. Isso, tá? Lobo temporal, caracteristicamente, às vezes a gente tem paciente que tem que fazer lobectomia por causa de cirurgia de epilepsia. Você tem que tirar o lobo temporal dele. Você sai com déficit, eventualmente, déficit de memória, labilidade emocional e também déficit de fala. Por quê? Verme, percepção da linguagem, azulzinho que vocês. Essa posição não é muito bonitinha, não, porque isso aqui é uma visão de um grupo de autores. Tá? Ele colocou verme exclusivamente no giro temporal superior, na parte posterior do giro temporal superior. Tá? Só que não é a área de verme, você já sabe disso, é as margens do giro angular. Né? Tem tanto o lobo parietal quanto o lobo temporal também. Ele é mais amplo do que isso aqui, menos específica que a área de Broca um pouquinho. Ela abrange uma área maior. Que é outra função do nosso lobo temporal também. Percepção da linguagem. Né? O centro de percepção, o centro cortical de percepção da linguagem. A área, expressa, forma ampla. Ok, lobo temporal? Tranquilo? E o olfato? Onde está o centro cortical do olfato? Uncus. Uncus. Onde fica o uncus? No lobo temporal. Lá dentro, escondidinho. Né? Que a gente falou da hérnia de uncus naquele dia. Fica escondido lá para dentro. Né? O olfato, gente, ele é o nosso. Eu não sei se vocês já leram isso no livro, deixa eu aproveitar a pergunta dela para poder ampliar a discussão. É a parte mais primitiva do sistema nervoso. O uncus é a parte cortical, nós falamos de córtex, mais antiga filogeneticamente falando. Tá? Daí a gente percebe que o olfato das nossas funções superiores é a mais antiga das funções. É por isso que ele está escondidinho lá dentro, na parte mais interna do cérebro, e a nossa visão está grandona aqui atrás, um lobo sozinho para ela, totalmente exposta. Tá? O desenvolvimento, a posição anatômica dessas regiões nos permite imaginar a importância evolutiva dela. Né? Ok? Posso passar para o próximo? A pessoa que tira o lobo temporal, ela pode ficar surda? Por causa que você falou que ela tem a ver com a audição. Daqui a pouco eu vou colocar na prova. Se eu fizer lobectomia à direita do meu paciente, ele vai ter anacusia? Ok? Ele não vai ter anacusia? Por causa que as fibras... Mas ele vai ficar com déficit, Não fica menor, gente. Às vezes não é perceptível. É quantitativa a ideia que vocês têm que ter. Não é que fica menor, escuta menos, não. Nem que ele perde frequências específicas. Tá? Eu tenho uma fibra que entra pelo meu oitavo nervo direita. Metade dessas fibras vai para o meu lobo temporal direito e a outra metade para a esquerda. Tá? E vice-versa. Se eu tirei do lado de cá, outras fibras vão compensar isso aí. Eu vou perceber do mesmo jeito. Por lesão cortical, eu não tenho hipo ou anacusia, por causa desse cruzamento bilateral. Eu não posso falar a mesma coisa se eu lesar o nervo. Se eu lesar o nervo, aí não adianta uma depulsação lá em cima. Se eu cortei meu nervo aqui, anacusia direita ou hipocusia. Tá bom? O mais inespecífico de todos. Lesão parietal, lobo parietal. A principal função do lobo parietal, você já sabe, qual que é? Sensibilidade. Sensibilidade geral, é isso? Dor, temperatura, tato crítico, pressão, tudo aquilo que a gente falou e outras que a gente não se agarra tão forte aqui no bloco. Mas é a sensibilidade geral. Onde que fica, mais especificamente no lobo parietal? Giro pós-central. Né? E o restante do lobo parietal serve para quê? A área de associação. Do mesmo jeito, eu tenho o giro pós-central para chegar com essas informações e, de forma geral, o restante do lobo parietal serve para fazer as associações. Tá? A gente conseguir não só perceber, mas interpretar o estímulo que chegou lá no nosso giro pós-central. No caso, você também tem lá a área temporo... Fala alto para todo mundo te ouvir. No caso lá, você também tem a área temporoparietal, que ela tem a ver... Não é um lobo, é uma região de transição. Ah, tá. Não é um lobo, nós temos 5 lobos. Eu estou falando das funções lobares aqui. Tá? Se você falar da transição lobo tempo parietal, nós temos uma função específica que nós já falamos, inclusive. Linguagem, por exemplo, se estiver falando de um lado específico. Tá? Mas não é um local específico. Tá? Tá falando? Então, primeiro, sensibilidade geral e o restante seria a área indicativa. Há funções específicas e mapeadas no lobo parietal, gente. Mas são funções muito pontuais.
O paciente, por exemplo, tem lesão do lobo parietal, tem a chamada acalculia, ele perde a capacidade de fazer contas matemáticas simples, eu não sei se eu já falei para vocês disso. São funções muito específicas e complexas, não é olfato, visão, tão direto desse jeito, são funções muito mais complexas. As situações, deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês, vou você passar aqui.